Olá, amigos do Eu Vou Passar. Vamos dar continuidade ao nosso material de determinantes. Rivelino, o que é que a gente vai ver agora? Bem, nós já vimos determinante de uma matriz de ordem 1, já vimos como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2 e vimos como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 utilizando a regra de Sarri, tá certo? Rivelino, e agora? Bem, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar as propriedades do determinante, tá? A gente ainda vai estudar mais alguns métodos do cálculo de determinantes. Mas para não ficar só com o método de calcular determinantes de matrizes, para não ficar muito cansativo, nós vamos entrar numa parte também importante, que são as propriedades dos determinantes. Rivelino, o que são propriedades determinantes? Bem, cada matriz tem uma determinada característica. Aliás, cada matriz não. Algumas matrizes possuem uma certa característica que nos permite calcular o determinante dela sem ter que fazer muita conta. Só olhando para ela, você é capaz de dizer o determinante, tá certo? Então, essas propriedades vão nos ajudar nisso, em você identificar características de matrizes que nos permitam calcular o seu determinante sem ter que fazer muito cálculo ou cálculo nenhum, tá certo? Então, vamos aqui para a lousa, vamos dar uma leitura aqui nas propriedades dos determinantes. Propriedades dos determinantes. Propriedade 1. A propriedade 1 diz o seguinte: se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada forem nulos, o seu determinante é zero. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada forem nulos, o seu determinante é zero. Pessoal, quando você ouvir falar em linha ou coluna, entenda também como fila. Se os elementos de uma fila, numa matriz quadrada, forem todos nulos, o seu determinante é zero. Quando eu falar em fila, pode ser o quê? Pode ser linha, pode ser coluna, tá certo? Por isso que ele especifica. Se os elementos de uma linha ou de uma coluna forem todos nulos, o determinante é igual a zero. Rivelino, então vamos riscar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então está aqui a propriedade. Vamos dar uns exemplos, tá certo? Está aqui essa matriz A. O que é que você observa nessa matriz A? Você observa que a primeira linha dessa matriz, todos os elementos dela são zero. Então o que é que diz a propriedade? Se você tiver uma matriz em que uma linha, não interessa qual seja, ou uma coluna, tem todos os seus elementos iguais a zero, o determinante dessa matriz também é zero. Vamos conferir, né? Ó. Quem seria o determinante da matriz A? Usando Sarri, né? Ó. 0 vezes 2 vezes 5. 0 vezes 2 vezes 5 vai ser zero. Teve um zero no meio do produto, você já sabe que vai dar zero. Então, 0 vezes 3 vezes 4, que é o da ponta, também vai dar zero. Por quê? Porque tem um zero no meio do produto. 1 vezes 2 vezes 0 lá da ponta, também vai dar zero. Rivelino, voltando agora, vamos lá. 0 vezes 2 vezes 4. 0 vezes 2 vezes 4 dá zero. Basta que você tenha um zero no produto para ele anular o produto todo. 0 vezes 1 vezes 5, ó, lá da ponta, né, ó, também dá zero. 3 vezes 2 vezes 0 também vai dar zero. Ora, o determinante de A é a soma desses 6 zeros. Então, se você somá-los, você vai encontrar o valor zero, tá certo? Ou seja, o determinante dessa matriz é nulo. Por quê? Porque ela possui uma linha em que todos os elementos são iguais a zero. Vamos ver aqui o outro exemplo. Nessa matriz B, ó, o que é que está acontecendo? Não é mais uma linha. É o quê? É uma coluna. E ele me diz, a propriedade me diz que o determinante dessa matriz também deve ser zero.
se ela tiver uma linha ou uma coluna cujos elementos são todos iguais a zero, então o determinante tem que ser zero. Vamos lá, calcular para sair. 0 vezes 2 vezes 5 dá zero, tá certo? Sentido da diagonal principal. 0 vezes 2 vezes menos 2 também dá zero. 1 vezes 3 vezes 0 também dá zero. Menos 2 vezes 2 vezes 0 também dá zero. 1 vezes 0 vezes 5 também dá zero. 3 vezes 2 vezes 0 também dá zero. Ou seja, o determinante dessa matriz B vai ser igual à soma de todos esses zeros. E a soma de todos esses zeros vai dar quanto? Vai dar zero. Então, essa primeira propriedade está satisfeita, tá certo? Se uma linha ou uma coluna de uma matriz tiverem todos os elementos iguais a zero, o seu determinante vai ser igual a zero. Joia? Então, bora lá. Moçada, entenda uma coisa. Alguns alunos não têm tanta facilidade com matemática, nem gostam tanto de matemática como outros. Um aluno que é bom em matemática, ele deve estar se perguntando: Rivelino, peraí, você fez aí 2 exemplos e já concluiu que, dada uma matriz, se uma linha ou uma coluna, todos os elementos forem iguais a zero, o determinante dessa matriz é zero. Como é que eu posso generalizar isso? Olha, entenda. A gente está tendo aula para concurso, tá certo? São videoaulas para concurso. Então, lógico, eu não posso, é um assassinato, né? Eu estou assassinando a matemática se eu der 2 exemplos e generalizar aquilo. Eu estou generalizando e quero que vocês confiem em mim que isso é verdade, porque a gente sabe, tem uma bibliografia, nessa bibliografia tem as demonstrações, tudinho. Então, não tem sentido a gente ficar demonstrando um bocado de coisa aqui e você perdendo tempo, tá certo? Então, não vai interessar para vocês as demonstrações, né, dessas propriedades. Agora, é importante que você assimile essas propriedades. Aquele aluno que é melhor em matemática, ele tem uma compreensão de que exemplos não são demonstrações, tá certo? Esses exemplos servem mais para você, sei lá, aceitar com mais facilidade, tá certo? E então relembrar isso aí. Mas, lógico, isso aí não é uma demonstração. Pelo amor de Deus, não vai achar que, porque eu dei 2 exemplos, aquilo ali vai servir de demonstração para aquela propriedade. De maneira alguma. Existe todo um procedimento para demonstrar essas propriedades. Tá certo? Só estou pedindo desculpas, né? Tem um pessoal que já tem uma facilidade maior em matemática, então ele vai achar muito simplório. 2 exemplos você conclui isso. Não, a gente não está demonstrando isso aqui, até porque a gente tem que ganhar tempo, né? Essas videoaulas são curtas, o programa é extenso, então não tem sentido a gente ficar demonstrando tudo que a gente falar. Mas entendam, né, que isso aí, tudo tem uma demonstração, tá certo? Se você procurar num livro do ensino médio ou de nível superior, você vai encontrar bem bonitinhas as demonstrações, sem problema algum. E a gente não faz isso aqui até porque não tem muito sentido. Mas esses exemplos, eles servem mais para quê? Para você assimilar, para você gravar melhor aquela propriedade, tá? Mas jamais entenda esses exemplos como uma demonstração, tá certo? Então, só me adiantando, pedindo desculpas a vocês por isso. Joia? Então, vamos aqui para a lousa. Vamos para a segunda propriedade. Vamos aqui para a segunda propriedade, né? A segunda propriedade diz o seguinte: se 2 linhas ou 2 colunas de uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, seu determinante é nulo. Se 2 linhas ou 2 colunas de uma matriz quadrada forem iguais ou proporcionais, seu determinante é nulo. Olha, a gente vai ter aqui agora uma diferença. Na propriedade anterior, você só bastava que a matriz tivesse uma linha ou uma coluna com todos os elementos iguais a zero. Então, o determinante da matriz ia ser zero. Agora não. Olha como é interessante. Se você tiver uma matriz com 2 colunas ou 2 linhas iguais, tá certo?
duas colunas ou duas linhas iguais, o determinante dessa matriz também é zero. Rivelino, precisa só ser igual? Não. Sendo igual ou proporcionais, tá? O determinante também é igual a zero. Rivelino, lindo, não entendi o que tu falou, mas não estou compreendendo muito bem não. Vamos expor para a prática, vamos para um exemplo. Tá certo, vamos lá. Vamos aqui para a lousa. Vamos olhar essa matriz aqui. Se você observar essa matriz, o que é que acontece com ela? A primeira coluna e a segunda coluna têm os elementos todos iguais. Segundo a minha propriedade, o determinante dessa matriz obrigatoriamente tem que ser nulo. Então vamos lá. 0 vezes 1 vezes 5 dá 0. Estou usando Sarri, tá certo? 0 vezes 3 vezes 4 também dá 0. Quando você tiver um 0 no produto, você nem precisa colocar. Eu só estou colocando para você ir assimilando aos poucos o método de Sarri mais resumido. Agora, diagonal principal. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Beleza, Rivelino? E agora? Agora voltando, né? Ó, diagonal secundária. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Só que no sentido da diagonal secundária, você troca de sinal. Como deu menos 8, você traz para cá mais 8. Beleza, Rivelino? E agora? 0 vezes 1 dá 0. Vezes 5 dá 0, tá certo? Então vamos acrescentar aqui o 0. Outra diagonal secundária. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes o lado da ponta, que é 0, dá 0. Rivelino, e agora? Ora, agora ficou fácil. Esses zeros não vão interferir em nada no determinante. Eu vou somar menos 8 com mais 8. Menos 8 com mais 8 dá quanto? Dá 0. Beleza, Rivelino. Quer dizer que se eu tiver uma matriz em que duas linhas ou duas colunas sejam iguais, o determinante dela obrigatoriamente é 0. Obrigatoriamente é 0. Basta que duas filas sejam iguais. Nesse caso, as minhas filas são as colunas. As duas primeiras colunas são iguais. Então, a gente viu que o determinante vai ser igual a 0. Beleza, Rivelino. Vamos para frente. Bem, a minha propriedade diz que não só quando elas são iguais, mas também quando elas são proporcionais. Ó. Se você observar, essa primeira linha é o dobro da segunda. A razão entre elas é a mesma. 2 dividido por 1 dá 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 3 dá 2. Então, o determinante dessa matriz também é 0. Por quê? Porque, deixa eu só ajeitar esse B, né? Porque você tem linhas proporcionais. Beleza, Rivelino. Vamos conferir. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 6, 12. Beleza, Rivelino. Agora vamos voltar. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 4, 48. Como está no sentido da diagonal secundária, menos 48. 3 vezes 2, 6. Aí lá da ponta, ó. 6 vezes 2, 12. Vem para cá, menos 12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Vem para cá, menos 20. Beleza, Rivelino. E agora? Ora, agora esse mais 20 vai embora com menos 20. O mais 48 com menos 48. O mais 12 com menos 12. E o determinante vai dar quanto?
0, tá certo? Por que que o determinante dessa matriz é 0? Porque a primeira linha, ó, dessa matriz, ó, ela é proporcional à segunda. O que quer dizer proporcional? A razão entre os elementos dessas linhas são iguais. 2 sobre 1 é igual a 4 sobre 2, que é igual a 6 sobre 3. Então, com isso, moçada, nós vimos aí duas propriedades importantes, né? Filas com elementos nulos, determinante de 0. Filas com elementos proporcionais ou iguais, também dão determinante 0. Joia? Então, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta para ver mais propriedades. Um forte abraço. Valeu!